Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que esse seja o nosso profundo desejo, Senhor, todos os dias. Te honrar, te adorar, Jesus. Que tudo que há em nós possa te louvar, toda força, todo entendimento, todo coração. E que a cada manhã, Senhor, o teu querer se cumpra a tua boa vontade, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, amém? Vamos acompanhar aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6. Eu quero compartilhar uma breve palavra. Primeira Coríntios, capítulo 2, verso 6 em diante. Vamos ler. Vamos acompanhar junto. Diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem o conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, diga comigo, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Amém. O apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, ele está falando a respeito de coisas que ele viu e ouviu, coisas que Deus ministrou o coração dele. O apóstolo Paulo estava falando aqui para a igreja coisas que eram reais e verdadeiras para ele. A verdade é que nós não conseguimos compartilhar nada que não é real para nós, que tenha efeito de poder e de vida para aqueles que estão ouvindo. Você pode até falar de coisas com as pessoas a respeito de Deus, você pode até falar das coisas de Deus com as pessoas, você pode até compartilhar coisas a respeito da Bíblia com as pessoas. Contudo, aquilo que não é real para você, não será real para aquele que está te ouvindo. Se aquilo
Se algo não é poderoso para você, não vai ser poderoso para o outro. Ou seja, nós não vamos estar fazendo nada mais, nada menos do que comunicar informações a respeito de Deus. E sabe de uma coisa? Paulo, quando ele tem com as pessoas de Corinto, eram pessoas filósofos, pessoas sábias, pessoas entendidas, escritores. Não eram pessoas indoutas, pessoas ignorantes. Quando Paulo se volta para a igreja de Coríntios, ele mesmo diz ali nos textos antes ou depois, ele falou assim: olha, quando estive com vocês, irmãos, eu não fui ter com vocês com palavras persuasivas, palavras de intelectualidade humana, mas em poder e demonstração do Espírito. Sabe por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo sabia que não adiantava ele compartilhar sabedoria humana com homens sábios. Não ia convencer aquelas pessoas a respeito da mensagem que ele estava pregando com palavras eloquentes. E olha que Paulo era um homem eloquente. O apóstolo Paulo, ele era discípulo da principal escola judaica daqueles dias, discípulo de Gamaliel. Então, na questão de eloquência, na questão de palavras sábias e bonitas, saber conjugar bem as palavras, saber falar com homens cultos, Paulo sabia. O mesmo apóstolo que diz assim: eu me fiz de sábio para ganhar os sábios, de tolo para ganhar os tolos, a fim de que ganhasse todos para Cristo. Mas o próprio apóstolo Paulo fala: olha, quando eu estive entre vocês, eu procurei trazer a sabedoria de Deus, para que a fé de vocês não se apegasse à sabedoria de homens, não se apegasse a mim, não se apegasse naquilo que eu estava apenas comunicando, mas que a fé de vocês fossem enraizadas e fundamentadas em Cristo e no Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, porque o que tem poder é o Evangelho de Jesus Cristo. E esse mesmo apóstolo, na carta aos Filipenses, ele diz assim: olha, se fosse para se vangloriar na carne, eu, mais do que todos os outros apóstolos, eu tenho currículo para trazer essa glória, porque eu sou hebreu, eu sou da tribo de Benjamim, eu fui aluno de Gamaliel, irrepreensível, na seita farisaica eu me avantajava de ser o melhor, perseguidor da igreja de Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tinha autoridade no meio dos judeus, no meio dos fariseus, que outros não tinham. Ele falou assim: mas sabe de uma coisa? Quando eu conhecia ele, quando eu tive o encontro com o poder dele, quando eu tive o encontro com a glória de Jesus, tudo isso significou nada. Ou seja, eu descobri um conhecimento sublime. Eu comecei a entender que existia uma sabedoria muito mais excelente, muito mais poderosa do que aquilo que eu aprendi com os homens. Então o apóstolo Paulo, mais do que ninguém, ele tinha autoridade para falar assim: olha, vocês podem aprender muitas coisas com os homens, isso vai talvez ajudar vocês em algumas coisas, mas eu digo para vocês, ninguém aprendeu mais com os homens do que eu. E toda essa sabedoria que eu aprendi me levou para qual caminho? Se opor a Cristo. Porque segundo a sabedoria que ele tinha, segundo a diligência que ele foi formado na escola judaica, fez ele ser um perseguidor de Jesus, não ser um cooperador de Jesus. E aquilo que nós mais temos nos nossos dias na igreja é sabedoria de homens. Sabedoria de homens que para pouco serve. Sabe, nós não estamos falando do estudo que você precisa para ter uma boa profissão. Não, nós não estamos falando das melhores faculdades do país ou da cidade que um jovem vai para lá para sair de lá com uma carreira. Não é disso que eu estou falando.
é sabedoria humana com respeito às coisas do céu. Nós vivemos dias na qual os homens estão tentando humanizar aquilo que é celestial. As pessoas estão tentando explicar com sabedoria, com palavras bonitas, com conjugações bonitas, aquilo que muitas vezes não se explica com palavras, mas se demonstra com poder e autoridade. Você sabe o que os judeus falaram a respeito de Jesus? Falou assim: olha, ele fala diferente, ele fala como quem tem autoridade. Sabe por que as palavras de Jesus, além de ser espírito e vida, eram mensagens acompanhadas em demonstrações da realidade do céu na terra. Então, uma igreja tão cheia de intelectuais, tão cheia de pessoas formadas, tão cheia de pessoas cultas, não adiantava ser mais um pregador culto, mais um pregador sábio, não. Tinha que ser um pregador cheio do Espírito Santo, tinha que ser um pregador cheio da sabedoria do céu. Porque se tem uma coisa que dobra e quebra a sabedoria dos homens dessa terra, é o poder do Espírito Santo e a sabedoria, a revelação do Espírito Santo. Só no reino de Deus, aquele que não tem estudo formal ensina aquele que tem 3, 4 diplomas, não das coisas da terra, mas das coisas do céu. Só no reino de Deus. Só no reino de Deus que a sabedoria do homem se reduz a nada. E só no reino de Deus que aquele que não tem estudo se torna sábio no meio dos homens. Por quê? Porque isso é a realidade da escola do Espírito Santo. E eu quero trazer assim, nessa palavra aqui, no versículo 9, nós já ouvimos muito na nossa vida cristã esse versículo que diz assim: todavia, falando sobre sabedoria do homem, sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo, ele cita um texto antigo da Bíblia, e ele diz assim: olha, está escrito, já estava profetizado, que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, mente nenhuma imaginou. Em outra versão diz assim: aquilo que não entrou no coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora, a pergunta que cabe a nós, diante desse texto, sabe qual que é, irmão? O que você está vendo? Não com os olhos que Deus te deu no físico, não com essa visão humana, não com essa visão terrena. Aqui o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra para a igreja de Coríntios. Olha, tem coisas para vocês verem que vocês nunca vão enxergar com os olhos humanos. Aquilo que os olhos nunca viu. Que frase é essa? Aquilo que os olhos nunca viu? O que será que diz respeito a isso? Alguém que é bem viajado pode ter visto coisas maravilhosas nessa terra. Pode ter visto o oceano, pode ter visto montanhas, pode ter visto vales, pode ter visto diversidade de animais, pode ter visto tanta coisa. Mas o apóstolo Paulo fala assim: olha, tem algo para ser enxergado que os olhos ainda não viram. E eu vou dizer algo para vocês: essa palavra ela é tão atual quanto nos dias na qual Paulo escreveu ela para os coríntios, porque essa palavra não parou na igreja de Coríntios, porque senão ela não tinha chegado até nós. Essa palavra é para nós e é para a igreja até Jesus voltar. É uma palavra que diz assim: olha, no entanto, entretanto, todavia, há coisas que Deus quer nos revelar que ainda não vimos. Aí está a pergunta: o que é isso? Você já viu Deus se mover com poder?
Eu já. Você já viu um milagre na sua frente assim? Deus operando um milagre físico? Eu já vi. Mas ainda tem coisas que você não viu. Coisas que talvez o Espírito Santo precisa te tirar dessa esfera terrena. Talvez o Espírito Santo precisa tirar um pouco seus olhos da terra e abrir os olhos do teu espírito, porque tem coisas que você não vai enxergar com esses olhos humanos. E sabe, você pode até ver um paralítico ser curado, um cego ver, você pode ver alguém cair debaixo do poder de Deus, você pode ver até essas coisas, é o reino de Deus sendo manifesto no terreno, mas tem coisas que o Espírito Santo quer que você veja, que está além de um milagre físico, está além de um milagre que você pode ver aqui nessa esfera terrena se manifestar. E muitas das vezes, os milagres que se manifestam no visível, muito provavelmente, aquele que está sendo levado para operar esses milagres já viu eles antes deles se manifestarem com os olhos do Espírito. Sabe, eu sempre fiquei encucado, desde quando eu comecei a caminhar na fé, pessoas que falaram assim: nossa, eu vi um anjo. Eu já li alguns livros de homens de Deus que falam assim: eu vi Jesus, Jesus apareceu para mim. E eu penso, meu Deus, como? E pessoas contam tantas experiências, e eu ficava com curiosidade, e eu ficava tentando pensar como, eu também quero ver. Eu quero ver Jesus, de acordo com as pessoas falam, de acordo com como João descreve ele em Apocalipse. Peraí, se ele apareceu para mais de 500 irmãos, de uma só vez, depois que ele ressuscitou e ficou 40 dias na terra, e depois ele subiu ao céu, e depois de muitos anos, ele aparece para João lá na ilha de Patmos, por que ele não pode aparecer para mim e para você? Só que eu te digo uma coisa, esses olhos que precisam muitas vezes de uma lente, esses olhos que um dia, se Jesus não voltar, a terra e os vermes vão comer ele, com esses olhos não veremos essas coisas celestiais. O problema é que nós estamos vendo muito com os olhos da alma, com os olhos do corpo. Então nós embaçamos a visão do Espírito. Mas Paulo está falando nada mais, nada menos aqui em 1 Coríntios 2. Olha, aquilo que os olhos não viu, você pode ver. Você pode ver. A maioria de muitos pregadores sempre dirigem esse texto para uma experiência quando formos arrebatados ou quando morrermos. Ou seja, direciona essa palavra quando chegarmos no céu. Não. Deus tem preparado para aqueles que o amam aqui na terra. Porque lá em Romanos, o mesmo apóstolo Paulo fala assim: reinaremos com Cristo em vida. E como reinaremos com Cristo em vida? Como vamos nos mover nesse reino que não tem visível aparência? Para começar, como vamos manifestar o reino de Deus? Como vamos nos mover no reino de Deus? Como vamos afirmar para o mundo e para as pessoas: o reino de Deus está entre nós, sendo que ele não tem visível aparência, sendo que ele é invisível aos olhos do mundo, mas não aos olhos dos filhos e da igreja. Eu vou repetir: o reino de Deus, Jesus falou que ele não tem visível aparência para o mundo, mas para aqueles que receberam o Espírito de Deus. Porque o apóstolo Paulo fala: não, nós não recebemos o Espírito do mundo, não, nós não temos esse espírito de incredulidade, esse espírito de pecado, não, nós não recebemos esse espírito maligno, não, nós recebemos entretanto o Espírito que procede de Deus. Porque o Espírito que procede de Deus, ele traz as coisas de Deus, ele veio nos anunciar as coisas de Deus. O problema é que nós estamos vivendo a nossa vida cristã, a nosso dia a dia, boa parte dele
querendo até testemunhar de Jesus de uma forma humana. A igreja, ela tem falhado no seu testemunho porque ela está usando armas carnais, armas humanas. E as armas carnais, elas só servem na milícia contra carne e carne, contra homens e homens. Mas no mundo espiritual, no reino espiritual, no reino de Deus, nós já temos as armas espirituais. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Sabe, nós temos falhado porque nós estamos tentando lutar contra a carne e sangue. Sabe por quê? Porque boa parte da nossa caminhada nós estamos enxergando só a carne e o sangue. E o diabo gosta de se esconder atrás da carne e do sangue. Por quê? Porque quando Satanás se esconde atrás de carne e sangue e usando esses pedaços de carne para às vezes lançar coisas contra a nossa vida, e nós, por não estarmos olhando com os olhos do Espírito, nós tentamos combater no mesmo nível. E por isso temos falhado. Porque a nossa luta não é contra as pessoas, não é o que as pessoas fazem, porque a maioria do que elas fazem contra nós é movido por um demônio, é movido por uma influência maligna. Então, maioria das pessoas que são usadas pelo diabo para tentar nos prejudicar, se elas tiver um toque de Deus, a maioria dessas pessoas vão arrepender e nos pedir perdão, e a maioria dessas pessoas vão tentar se retratar conosco. Por quê? Tudo baseado por uma influência maligna. Mas os nossos olhos estão tão fechados, estamos tão cegos espiritual, que não conseguimos enxergar, muitas das vezes, o que está por trás de uma situação que está nos afligindo, que nada mais é do que o próprio diabo, disfarçado, escondido. Somente uma visão do Espírito que você consegue discernir algumas estratégias e ciladas do diabo contra a sua vida. E quando Deus está por trás de uma situação, sabe, o apóstolo Paulo, a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo, na sua jornada missionária, no seu fervor de pregar o Evangelho e gastar a vida dele pregando o Evangelho, a Bíblia diz que ele tentou ir para um lugar, foi impedido pelo Espírito de Cristo. Ele tentou ir para outro lugar, foi impedido pelo Espírito de Cristo. Aí ele tentou ir para outro lugar, também foi impedido, e ele aquietou, e aí veio uma visão de Deus. E eu me pergunto, quantas das vezes o Senhor opõe, coloca a sua mão poderosa contra nós, nos impedindo de fazer algumas coisas burras, almáticas e carnais, que não estão dentro da vontade dEle, e muitas das vezes nós não temos o olhar do Espírito de discernir que é o próprio Deus. Eu fico maravilhado quando o próprio apóstolo Paulo fala: fomos impedidos pelo Espírito de Cristo. Irmãos, algumas oposições é demoníaca, outras oposições é celestial. Algumas oposições é o diabo tentando te parar, outras oposições é o Senhor tentando te redirecionar. Eu vou repetir, algumas oposições é o diabo tentando te parar e acabar com a tua vida, para que você não prossiga no plano de Deus. Entretanto, outras oposições contra nós são celestiais, são Deus por meio do Espírito Santo, nos impedindo de andar fora do propósito, nos impedindo de tomar atitudes carnais que vamos se arrepender lá na frente, nos impedindo por amor a nós. E a questão é, como vamos discernir se não tivermos os olhos do Espírito? E aí a segunda parte fala: e olhos nunca ouviu. Olhos nunca viu e ouvidos nunca ouviram. Mais uma pergunta: o que temos ouvido? Será que temos ouvido somente com esse ouvido natural? Ouvido notícias ruins, ouvido coisas, e todos os dias nós ouvimos coisas que muitas vezes entra dentro da nossa alma, entra no nosso coração. Mas sabe, o apóstolo está dizendo aqui,
Tem coisas para você ouvir que você nunca ouviu. Não dessa terra, mas do céu. Agora, como ouvir se não estamos discernindo a voz do Espírito, a voz doce de Jesus? Sabe, nem todas as vezes a voz de Jesus soa como de muitas águas. Às vezes a voz de Jesus soa como uma voz suave, soa como uma impressão lá no nosso íntimo, nos nossos ouvidos espirituais. Por isso que Jesus mesmo dizia assim: quem tem ouvidos, ouça. Era uma frase até sem sentido, porque as pessoas têm ouvidos, têm tímpanos. Mas por que ele falava assim: quem tem ouvidos, ouça? Ele não estava se direcionando a esses ouvidos e tímpanos naturais. Ele estava dizendo assim: quem tem ouvidos espirituais, quem tem ouvidos no Espírito, ouça as coisas do Espírito. Porque ele falou: as minhas palavras são Espírito, as minhas palavras são vida. O problema é que nós temos dificuldade de ouvir com os ouvidos humanos. Temos dificuldade, irmão. Às vezes o Senhor está usando alguém para liberar uma palavra ou nos dar um ensino poderoso e nós temos dificuldade de ouvir, porque no nosso aparelho auditivo aqui, conectado com a nossa mente, o nosso cérebro, há toda uma conexão. Você ouve e precisa ir para o cérebro para haver compreendimento. Mas as palavras, mesmo naturais, elas têm dificuldade de penetrar, porque a alma está agitada como um rádio que não sintoniza. Se nós temos dificuldade de ouvir um bom e audível som que Deus usa, a voz, a boca de outro para liberar uma palavra sobre a nossa vida, como ouviremos a voz do Espírito? Como discerniremos a voz de Jesus? Como discerniremos a voz de Deus? Separando da voz da nossa alma e da voz do diabo. Porque não se engane, nem todas as vezes o diabo grita. Tem vezes que ele fala bem mansinho. E uma das estratégias dele falar bem mansinho é quando ele se coloca na primeira pessoa na sua mente. É quando você escuta algumas frases assim: eu sou terrível, eu não tenho jeito. Quantos já escutaram essa voz na sua mente? Eu não consigo. Quantos escutaram já essa voz na sua mente? Não é Deus, não é o Espírito Santo, é Satanás se fazendo na primeira pessoa para convencer você desse pensamento, que é você pensando sobre si mesmo. Mas muitas vezes ele se esconde lá na sua mente, soltando essas palavras malignas para convencer você ao contrário do que a Bíblia diz. Agora, quem aprendeu a ouvir com os ouvidos espirituais, começa a discernir as vozes. Quando é o diabo na tua mente, jogando esses pensamentos de derrota, não vai dar certo. Eu já ouvi, eu ouço tantas vezes. Quando vem uma situação, eu escuto o meu próprio pensamento falando assim: será que vai dar? E logo vem aquela condenação: como eu sou incrédulo. Irmãos, não é o Espírito Santo. Jamais o Espírito Santo vai questionar você a respeito de um posicionamento de fé e ousadia que você tem. Jamais o Espírito Santo vai falar assim: será que vai dar certo? Porque se é uma atitude de fé, se é um direcionamento de Deus, não tem esse será. É ou não é? Então, se vem essa vozinha de dúvida, é o diabo. E o apóstolo Paulo diz assim: aquilo que o ouvido nunca ouviu, Deus preparou para nós ouvirmos. Deus tem preparado
Existe um som no céu. Pessoas que já tiveram experiência de pré-arrebatamento, de chegar lá no céu, todos eles relatam as mesmas coisas, que no céu há um som celestial e é sempre novo, ele sempre se renova. Não é comparado a nada da terra. Eu não sei você, mas eu quero ouvir esse som do céu. Eu quero ouvir a voz de Jesus. Eu quero ouvir a instrução do Espírito Santo. Eu quero ouvir coisas novas. E essas coisas novas só vêm do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fala: aquilo que nenhuma mente imaginou, jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Por que é para agora? Porque no versículo 10 ele diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E aí ele vai descrevendo o porquê que Deus revela essas coisas celestiais a nós por meio do Espírito. Por quê? Porque é o Espírito que sonda as profundezas de Deus. É o Espírito que conecta a igreja aqui na terra com o céu. É o Espírito, irmãos. É o Espírito. A ponte que liga nós aqui na terra com o céu, aquela escada que Jacó viu e anjos subindo e descendo, aquela ponte de ligação entre o céu e a terra é o Espírito Santo. É o Espírito. Somente o Espírito pode comunicar coisas do céu. E algum homem, uma mulher, eles também só podem comunicar coisas do céu se ele estiver ouvindo as coisas do céu. Homem nenhum consegue comunicar as coisas do céu sem estar sintonizado com o céu. Aí eu pergunto para vocês: o que nós estamos comunicando com as pessoas à nossa volta nesses dias? Estamos apenas comunicando coisas da terra, ou será que nós estamos comunicando também coisas do céu? Agora eu te digo uma coisa: se você não está vendo, se você não está ouvindo, se você não está sentindo, se você não está imaginando, se você não está conectado com visão do céu, você não vai comunicar as coisas do céu com as pessoas. Tudo que eles vão ter de você é coisas da terra. E eu vou dizer algo para você: quando a pessoa está com problema no casamento dela, ela não quer saber de filosofia, ela não quer saber da programação da igreja, ela não quer saber de versículo declarado. Ela só quer saber se você tem uma resposta do céu para o casamento dela. Ei, se você for visitar uma pessoa num leito de cama, num câncer terminal, ela não quer saber quantas vezes você leu a Bíblia, ela não quer saber quantas faculdades você cursou, ela não quer saber nem a tua profissão, tampouco ela quer saber quanto você ganha. Não. A pessoa que está no leito de morte, faltando poucos dias para ela ir embora, ela não quer saber quanto você ganha, onde você mora, que carro que você anda, ela não quer saber quantos cursos de diploma você tem, não, nem quanto tempo de igreja você tem, não. Essa pessoa só quer saber de uma coisa: você tem algo que os homens não conseguem me dar resposta? Você tem a resposta? Porque o médico já me deu, o médico falou que eu tenho poucos dias. O que você tem para falar para mim? Uma pessoa nessa situação, ela quer ouvir algo do céu. E nós só vamos poder comunicar a alguém numa situação dessa, se nós estivermos vendo, ouvindo e imaginando. Irmão, o que você tem para falar para uma pessoa que acabou de perder seu filho? Mas a Bíblia fala que Ele é o consolador dos consoladores. Sabe, o mundo, ele quer saber algumas respostas da igreja que infelizmente a igreja gagueja, a igreja trava. Sabe por quê? Nós não vamos dar resposta que não é verdade para nós. Nós não vamos dar resposta daquilo que nem nós mesmos entendemos.
E a questão não é que nós temos que ter resposta para tudo. Nós só precisamos ser um canal do Espírito Santo. Nós só precisamos entender quem é o Deus que nós falamos que servimos. E quem é esse Jesus. Nós só precisamos estar ambientados com as coisas do céu. Você não precisa ter passado pela experiência de perder um filho para tentar dar uma resposta para quem perdeu. Você só precisa ter visto e ouvido coisas do céu. Você pode dizer assim: olha, eu nunca perdi um filho, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu conheço um Jesus, eu conheço um Deus, eu conheci Ele, é meu amigo. Que olha, eu não sei o que você está sentindo, mas eu sei, eu tenho certeza absoluta que Ele sabe o que você está sentindo. Eu te afirmo com toda a certeza da minha vida, que se você abrir o seu coração agora, essa tristeza vai ser consolada. Mas você só vai poder falar isso se você teve essa experiência com Jesus. Se você pôde ter essa experiência com o Espírito Santo. Eu acredito que nós estamos vivendo dias. As pessoas precisam sim de mais entendimento das coisas de Deus, mais entendimento espiritual. As pessoas precisam sim de mais fundamento. Mas junto com tudo isso, nós precisamos de uma igreja que anda em poder. Nós precisamos ser discípulos que andam em poder. Nós precisamos nos diferenciar da multidão. Porque existe uma multidão, mas tem os discípulos que andam próximo de Jesus. A multidão não operou milagres, mas os discípulos que andaram próximo de Jesus receberam autoridade. E a Bíblia diz que eles expulsaram demônios, curaram enfermos, ressuscitaram mortos. E eles ficaram tão contentes com isso. E Jesus falou: a sua alegria seja porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Irmãos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Espírito Santo ainda é o mesmo. Só que a necessidade do mundo aumentou, as trevas aumentaram. Sabe, tem um profeta, o Leonard Ravenhill, e ele, no tempo dele, ele profetizou coisas que é muito atual para os nossos dias hoje. Um entretenimento, uma atmosfera humana no meio das igrejas hoje, que nada mais é que um substituto maligno da unção, do poder e da glória do Espírito Santo. A tecnologia ajudou as pessoas a suprir a deficiência do Espírito Santo, por isso que é diabólico. Porque há uns anos atrás, na década de 40, na década de 50, 60, que seja, não tinha tantos aparatos na igreja, não tinha nem isso, nem internet, não tinha vídeo, não tinha um teclado, era um órgão, algumas vezes o louvor era só na garganta, não tinha microfone com toda tecnologia, não tinha um telão, não tinha esse... Aquele tempo ou tinha o poder de Deus ou não tinha. Ou a igreja ela tinha a visitação do Espírito Santo, ou era só um prédio cheio de gente fazendo alguma coisa. Mas hoje, parece que algumas coisas conseguiram persuadir a mente das pessoas humanamente para elas desaperceberem a falta do mover do Espírito Santo. Mas não é o nosso caso. Não é o nosso caso. O Senhor não nos colocou aqui com habilidades humanas, Ele nos colocou aqui com uma unção, uma fome e um coração que possa reconhecer o seu mover, a sua autoridade, a sua unção e o seu poder. O que mais tem hoje são pessoas convencidas da fé, mas não com uma vida transformada, por ter tido um encontro com Jesus. O que nós vamos fazer com tudo isso?
nós vamos nos render ao Espírito Santo. Porque se o apóstolo Paulo fala, mas olha, o Senhor nos revelou, então está disponível. Não é no céu, é agora. Está disponível. Ver coisas que outros não viram, ouvir coisas que outros não viram, e experimentar no coração e na mente coisas que outros não experimentaram. Uma pessoa que teve um encontro com Jesus, nasceu de novo e começou a sua caminhada na fé, debaixo do poder de Deus, essa pessoa, esse cristão, esse crente, ele não consegue se conformar com menos, dificilmente. Eu tenho para mim que os 2, 3 primeiros anos de caminhada na fé daquele que nasceu de novo, que entrou no reino de Deus, diz muito do que vai ser por toda a jornada da pessoa. Se a pessoa nasceu de novo, ela teve um encontro sobrenatural, ela teve um encontro poderoso, porque ninguém nasce de novo sem ter um encontro com o Evangelho, que é o poder de Deus, amém? Nasceu de novo, então o Espírito Santo entrou dentro dela, então ela teve um encontro de poder, teve um milagre, e é o maior dos milagres. Mas o problema é que as pessoas nascem de novo e são doutrinadas, elas nascem de novo debaixo de um poder de Deus, debaixo de uma experiência com Deus, e são discipuladas e doutrinadas com sabedoria de homem. São disciplinadas e doutrinadas com religião, com palavras que caem ao chão, com coisas fictícias. Por isso que às vezes tem pessoas que têm problema de lidar com as coisas do céu. Por isso que tem muitos irmãos na igreja que, se Deus moveu ou não mover de uma forma miraculosa, tanto faz. Por quê? Porque eles não foram fundamentados e discipulados nesse evangelho que Paulo fala. Palavras não persuasivas, nem de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e do Espírito. É isso que Paulo fala para os coríntios. Olha, quando eu estive com vocês e preguei a mensagem da cruz, preguei a Cristo, a fé de vocês não foi fundamentada em filosofia, em religiosidade, em mandamento judaico. Não, a fé de vocês foi fundamentada em demonstrações de espírito de poder. Tanto é que o grande debate teológico a respeito das igrejas e das cartas de Paulo é que a igreja de Coríntios era a igreja mais abastada de dons. Tanto é que quando você quer aprender ou ensinar sobre dons do Espírito, manifestações do Espírito, manifestações de poder, a base do ensino na igreja neotestamentária é a carta de Coríntios. Por que será que era a igreja mais abastada de dons? Por que será que o apóstolo Paulo fala, olha irmãos, eu escrevo a vocês, não porque falta algum dom para vocês. O problema de Coríntios não era dom, era caráter. Eram irmãos cheios de dom, mas ruins de caráter. Era uma igreja que viu Deus, pelas mãos do apóstolo Paulo, dos apóstolos, operar milagres extraordinários. Há uma igreja, eu vou dizer para vocês quem que era Coríntios, era uma igreja de avivamento. E quem diz que não tem problema no meio de avivamento? Claro que tem. A carne sempre tenta tomar lugar. Sabe quem foi uma igreja atacada por falsos apóstolos? A igreja de Coríntios. Por quê? Porque é um lugar que tem avivamento, os falsos ministros, eles querem estar no meio, porque todo mundo quer avivamento. Então uma igreja de avivamento é uma igreja que vai ser atacada por obras da carne, vai ser atacada pelo diabo, vai ser atacada por falsos ministros, porque é uma igreja de avivamento. Ah, irmão, todo mundo quer estar no meio de uma igreja de avivamento, uma igreja onde não falta profecia, não falta profeta, uma igreja onde não falta revelação da palavra, uma igreja onde não falta operação de milagres, dons, sinais e maravilhas, uma igreja onde tinha variedade de línguas.
Uma igreja onde todas as reuniões, alguém falava línguas para interpretação e alguém interpretava. Era tanto dom, era tanta operação, que o apóstolo Paulo tem que falar assim: calma, calma, está todo mundo querendo ser usado por Deus, que coisa boa, mas vamos colocar ordem no negócio. O apóstolo Paulo não escreve a carta aos Coríntios despertando eles a buscar, a ser pessoas cheias de dons. Ele fala: não falta dons a vocês. Talvez a igreja que ele teve que falar de dons ministeriais é Éfeso. E talvez se nós fizermos uma pergunta para nós mesmos: qual é o dom que o Espírito Santo me deu? Porque, segundo a palavra, segundo a carta de Coríntios, que o apóstolo Paulo escreve para a igreja, fala assim: olha, o Espírito distribuiu dons no corpo, então todos no corpo têm um dom. Todos têm. Em Romanos, o apóstolo Paulo fala assim: todos têm uma medida da fé. E essa medida de fé que todos recebem quando nascem de novo é para ativar e operar o dom do Espírito. Sabe, você não precisa ter a vocação para pregar a palavra dentro dos 5 ministérios, mas algum dom do Espírito você tem. Nem todos têm o dom da vocação da palavra. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são evangelistas, nem todos são pastores, nem todos são mestres, mas todos no corpo de Cristo recebeu um dom do Espírito para edificar o corpo. E a pergunta é: qual é o seu dom? Sabe por que muitas vezes você não sabe qual é o seu dom, ou você tem dúvidas? Talvez ele já manifestou, mas você ainda tem dúvida. Talvez esse dom já fluiu em algum momento, mas você ainda tem dúvida, por isso que você não opera nele hoje. Sabe por quê? Porque você não foi fundamentado, você não teve um discipulado, você não teve a base fundamental da sua jornada cristã, num discipulado de poder, de fé e de avivamento. Eu sim, nasci numa igreja tradicional, fiquei 6 meses ali convertido numa igreja que não acreditava em nada disso, era uma igreja cessacionista. A igreja que eu me converti e aceitei a Jesus era uma igreja que não cria na continuidade dos dons, não cria em nada. Cura, não, a pessoa tinha que morrer porque era o propósito dele, era a cruz dele, ele tinha que morrer doente. A doença veio de Deus para provar aquele irmão. Misericórdia, que engano de Satanás. Graças a Deus que eu fiquei pouco tempo nessa igreja, porque eu fui tocado, eu fui envolvido por irmãos que andavam em avivamento e criam na continuidade dos dons, e rapidamente eu pulei para lá. É claro, graças a Deus, porque senão a base do início da minha fé ia ser uma base incrédula que não crê no mover do Espírito. E quem seria eu hoje? Talvez eu seria um pregador, porque eu nasci de novo e Deus colocou o dom da pregação na minha vida desde quando eu nasci de novo. Eu estava até compartilhando com o irmão essa semana. Eu nasci de novo em poucos meses, na igreja que eu frequentava, mesmo sendo uma igreja tradicional, eu senti no meu coração a vocação de pregar a palavra. E eu fui e falei com o pastor, com 16 para 17 anos de idade: pastor, eu quero pregar a palavra. Ele: olha que bênção, que bom, mas você não tem idade para ir para o seminário ainda. Eu falei: não sei, eu preciso do seminário, eu quero pregar. Eu comecei a pregar para o meu pai, eu comecei a pregar para meus amigos, para meus primos, mesmo antes de ser batizado com o Espírito Santo. Eu pregava aquilo que eu achava que era, eu pregava o que eu estava aprendendo. Mas aí não deu certo de ir para o seminário, ainda bem que eu não fui para o seminário. Não que eu não estudei teologia, que eu não fui para aquele seminário, que eu ia aprender mais sobre a doutrina da igreja e menos de Cristo. Mas o Espírito Santo me visitou, eu fui batizado com o Espírito Santo. E quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu pensei comigo mesmo: eu fui chamado para pregar, mas eu creio que eu fui chamado para pregar com unção, autoridade e no mover do Espírito, igual os apóstolos da igreja primitiva, não como o pastor da igreja que eu frequentava. Pregava aquela mensagem que não movia ninguém, entrava pessoas doentes na igreja e ia embora doente.
Tinha irmão que estava 10 anos naquela igreja com a mesma vida de sempre, não tinha mudança. Eu falei, não, eu sei que eu fui chamado para pregar, mas eu quero pregar igual os discípulos de Jesus. E aí eu fui batizado com o Espírito Santo. E aí o dom que já estava em mim, aí fluiu mais. Aí eu recebi outros dons. O dom que eu já tinha de pregar, aí ele foi batizado com o Espírito Santo. Aí esse dom ele veio mais. Hoje talvez eu seria um pregador contra tudo isso que nós acreditamos. Talvez eu seria um pregador que não crê em milagre, que não crê no batismo com o Espírito Santo. Talvez eu seria um pregador, ou não. Mas foi muito importante, no começo da minha caminhada, eu ter tido um encontro com o Espírito Santo. Naquele encontro com o Espírito Santo, eu vi coisas que eu nunca tinha visto antes. Eu ouvi coisas naqueles dias que eu nunca tinha ouvido antes. Eu ouvi sobre um chamado. Eu ouvi coisas que o Espírito Santo foi me falando, que aquilo foi impregnando no meu coração. Eu ouvi coisas do Espírito Santo que não ouvi de pessoa nenhuma. E eu achava que estava ficando louco. E eu acredito que isso baseou a minha fé, a minha caminhada para chegar hoje, depois de mais de 20 anos, e continuar acreditando, clamando e desejando o mover de Deus, o poder de Deus na igreja, o poder de Deus no mundo, porque é o poder de Deus que transforma as pessoas, é o poder de Deus que traz a realidade do reino de Deus, é o poder de Deus que traz para o incrédulo a realidade que o céu existe e que Jesus está vivo. É o poder de Deus. Se você só falar de Jesus e você não tiver a confirmação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que acompanha essa mensagem sua, o ímpio não vai crer, porque talvez nem você está crendo. Não, mas são dias que nós estamos sendo convocados para um testemunho diferente. Não diferente porque ele é novo, talvez é o mesmo testemunho que nós nunca deveríamos ter deixado de dar, que é o testemunho de poder, é o testemunho do Evangelho, é o testemunho da cruz e da vinda de Jesus. Foi isso que fez o apóstolo Paulo e Silas parar uma cidade inteira. Quando foram falar daqueles homens, falaram, aqueles que estão transtornando o mundo chegou até aqui. Quem eram? 2 homens. Porque eles estavam transtornando o mundo, irmãos? Com palavra? Com falatório? Não. Aqueles homens traziam a realidade do céu. Aonde eles iam, havia manifestação do céu. E é para esse tempo que o Espírito Santo está nos chamando de volta. Se teve um momento que nós saímos desse evangelho de poder, então é tempo de se arrepender e voltar. Seja adorando, que seja uma música que traga a realidade do céu. Se for pregando, que seja uma mensagem que traga a realidade do céu. Se for fazendo uma oração, então ore, a ponto que a sua oração traga a realidade do céu. E o Espírito Santo nos desafia com essa mensagem. Será que as pessoas lá no teu trabalho vão perceber a realidade do céu na sua vida? Ou Jesus é mais alguma coisa? Um objeto que ficou lá na estante da sua casa e você saiu para trabalhar? Não. Nós precisamos trazer a realidade do céu onde nós estamos. Porque o reino de Deus, ele não tem visível aparência para o ímpio, mas ele é manifesto na igreja. Ele é manifesto para os filhos. Os filhos fazem o reino ser manifesto, amém? Não importa a formação que você teve, o discipulado que você teve. Não importa se nos primeiros anos da sua caminhada de fé você não viu muito poder, você não viu muita realidade do céu na sua vida. Não importa. Nunca é tarde para entrar nesse ambiente. E o Espírito Santo está nos chamando. Ver coisas que você não viu, ouvir coisas que você nunca ouviu, e deixar entrar no seu coração o que o Senhor não deixou entrar ainda, através do Espírito Santo. Amém? Amém? Eu ainda estou com fome dessas coisas.
E eu ainda estou ansiando por isso. Como diz aquela canção do Cirilo: abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abra os meus olhos para que eu... Mas eu já estou enxergando. Abrir para ver o quê? Ei, ver o propósito. Ver o propósito. O apóstolo Paulo fala ali em Efésios: eu me coloco de joelhos diante do Deus Pai, para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para que possais compreender a grandeza da esperança, do chamamento e da vocação em Cristo Jesus. Ei, Jesus vocacionou você. Se você se encontra no corpo de Cristo, se você está na igreja, Jesus vocacionou você. Você tem uma vocação, irmão. Há um chamado dentro de você, há um chamado dentro de mim. Mas às vezes não é claro. Mas tudo bem. Se não é tão claro agora, não precisa continuar obscuro, porque o Espírito Santo quer iluminar. O Espírito Santo quer iluminar. Individualmente somos membros do corpo de Cristo. Eu sempre falo isso para a Cida, eu falo com os meus filhos. Ei, não tem chamado conjugal. Não, nós somos um casal unidos no mesmo propósito, unidos para uma vocação, mas eu carrego dons do Espírito que ela não carrega, mas ela tem dons do Espírito que eu não tenho. Porque em devido momento o Espírito Santo vai querer usar ela e só ela para edificar o corpo. Em devido momento o Espírito Santo vai usar eu e só eu para edificar o corpo. E nós dois juntos vamos edificar o corpo, cada um com o seu dom. Mas não adianta isso ser claro para mim, tem que ser claro para ela. Os meninos têm dons e vocação. E a minha oração é que desperte o dom que há neles, a vocação que há neles. Talvez a vocação do Arthur e do Gabriel não é a mesma minha, nem da mãe deles. E nem precisa ser. O importante é que eles entendam a vocação deles. O importante é que eles olhem, enxerguem as coisas do céu com os olhos do Espírito. O importante é que eles ouçam do Espírito Santo. O importante é que o Espírito Santo consiga trazer a imagem da realidade celestial no coração deles. E olha que maravilhoso. E eu termino aqui, irmãos. Eu sinto que é tempo que o Espírito Santo quer trazer o mover dos dons no nosso meio. Sabe por quê? Não somos como a igreja de Coríntios, na sua fase menina e carnal. Não, a igreja de Jesus nesses dias, existem homens e mulheres maduros na casa de Deus. Ei, você já está um tempo na caminhada, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Se depois de 10, 15 anos tendo encontro com Jesus, você falar que você não está pronto para se mover no dom do Espírito, porque você vai se corromper. Não, misericórdia, irmão, misericórdia. O apóstolo Paulo fala: o tempo que você tem no Evangelho já era para você ser mestre, e você ainda precisa que alguém te ensine das coisas básicas da fé. Não, o tempo que nós temos no Evangelho foi um tempo que nos trouxe maturidade. Mas os dons do Espírito precisam se manifestar na igreja. Os dons do Espírito também, eles são manifestação para o incrédulo. O apóstolo Paulo fala, os dons são manifestação para o incrédulo. A profecia é uma manifestação para o incrédulo. Milagres, criativos, sinais e maravilha é manifestação para o incrédulo. Como o incrédulo vai crer naquilo que nós estamos vivendo e pregando se eles não veem sinais e operação do Espírito na nossa vida? E isso não se limita ao culto. Não. Discípulos de Jesus é manifestando o dom que há em você, irmão. Não flui no culto somente. Não, o dom que você carrega é para fluir na padaria, é para fluir no mercado, é para fluir dentro do carro, é para fluir na fila, é para fluir na empresa, é para fluir numa reunião de família. Você está lá numa reunião de família, você está lá entre sua parentela, ei, o dom do Espírito está dentro de você. Então fica sensível ao Espírito Santo. Talvez numa simples reunião familiar, um simples almoço, o Espírito Santo vai te dar uma oportunidade para que o reino de Deus seja manifesto ali. E às vezes um ente querido seu, um parente seu precisa de uma visitação do poder do Espírito Santo, e você tem o dom
para que essa visitação aconteça. Mas e aí? Está aceso isso? Está claro? Está iluminado? Ou ainda está ofuscado? Ou ainda está incerto? Não é mais tempo de incertezas daquilo que carregamos. Não é mais tempo de dúvida daquilo que fomos chamados. É tempo de convicção. É tempo de fundamentação. Esse é o tempo de Deus, que Deus separou homens e mulheres trabalhados no caráter e no coração. Homens e mulheres que Ele depositou dons, unção e autoridade. Não vai ter outro tempo. Essa é a hora. Jesus está às portas. A igreja está sendo convocada para fora. Jovens estão perdidos na droga, em ideologia de gênero. Esse é o tempo do dom do Espírito se manifestar na vida dos jovens que estão na igreja. Sim. E sabe o que ativa o dom do Espírito que já está em nós? Comunhão com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo vira para Timóteo na sua carta e fala: ó Timóteo, reavives o dom que há em ti. E curve sua cabeça nesse momento agora. Reavives o dom que há em ti, ó filho Timóteo, que você recebeu através de imposição de mãos. Às vezes, irmãos, vocês já receberam um monte de imposição de mãos ao longo da jornada. Homens e mulheres de Deus já orou por vocês tantas as vezes. E numa dessas vezes, vocês devem ter recebido dons do Espírito. Vocês carregam dons do Espírito. Aleluia. Mas está aí adormecido. E o apóstolo Paulo fala ao filho Timóteo: desperta o dom que há em ti. Cumpra o teu ministério. Cumpra o teu ministério, filho Timóteo. Ei, responda o que Deus depositou em você, filho Timóteo. Parafraseando, o apóstolo Paulo está falando: Timóteo, Deus confiou algo em você, cara. Ei, não se envolve com as paixões da mocidade, não se envolve com as coisas desse mundo. Ô Timóteo, o soldado que foi chamado, ele não se envolve com as coisas dessa terra, mas ele se envolve com as coisas do seu Senhor, com as coisas do céu, para agradar o seu Senhor. O bom soldado de Cristo, ele foca nas coisas de Cristo. Ele trabalha, mas ele tem um propósito no trabalho dele: manifestar a Cristo. Ele empreende, sim, mas ele tem um propósito com o seu empreendimento: manifestar a Cristo. Um bom soldado de Cristo, tudo o que ele faz é para Cristo. Alguns dias, fazia tempo que eu não tinha mais sonho. Às vezes Deus fala comigo em visão, em sonho, e eu falando: Espírito Santo, reaviva todos os dons e me dá mais dom, porque Paulo fala: buscai com zelo os melhores dons. E eu falei: Senhor, acrescenta mais dom. Se eu for achado fiel, se o Senhor me achar fiel, acrescenta mais dom para que eu possa servir a igreja. É para servir a igreja, não é para exaltação própria, não é para vanglória. Tem um fim, o dom do Espírito: servir a igreja. E eu sonhei com um rapaz que fazia tempo que eu não falava com ele, muito tempo, quase mais de um ano. E eu sonhei com aquela família, com esse irmão, e eu acordei e fiquei com aquele sonho. E aí eu falei: se for do Espírito, eu não vou esquecer, porque sonho quando não é do Espírito você esquece. Eu fiquei o dia inteiro com aquele sonho na minha cabeça, e eu não consegui ligar para aquele irmão. Eu falei: não, se for do Senhor, amanhã eu vou lembrar. E passou outro dia, eu acordei de manhã, o Espírito Santo me lembrou do sonho. Eu falei: vixe, eu tenho que ligar para esse rapaz, tem alguma coisa a ver. E aí eu peguei e liguei para o irmão. Falei: irmão, preciso falar com você, tudo bem? Ele: tudo bem. Eu falei: então vou te ligar. Liguei para o irmão. Falei: irmão, como que está aí? Está chuva, está sol, está calor, tal, né? Então, deixa eu te falar, a verdade é uma só. Eu te liguei porque eu tive um sonho com você. Ele: pode falar. Eu falei: se tiver algum sentido, amém. Se não tiver, amém também. Eu sonhei que você e sua família vinham vindo na beira de uma estrada, e sua mulher indignada, e vocês suados, e parece que vocês estavam indo para um lugar muito longe. E eu estava de carro, e eu falei: nossa, para onde vocês estão vindo? O que vocês estão fazendo? Nós estamos indo, falta muito longe. Vocês estavam a pé, com as duas crianças e mais um bebê no colo. E eu falei: deixa eu dar uma carona para vocês. E eles entraram no carro no sonho. E a esposa do rapaz, aquela irmã,
Estava muito indignada. Poxa, ele não toma uma posição, ele precisa tomar uma posição. E aí acabou, eu acordei, acabou o sonho. Eu liguei para o rapaz, eu falei, eu tive esse sonho. Ele falou assim, cara, faz 3 meses que eu me separei. Eu falei, meu Deus, sério? Aí ele contou o que aconteceu, exatamente o sonho. E ele contou que 4 meses antes dessa nossa conversa, ou seja, 1 mês antes dele e a esposa brigar e se separar, um missionário lá da Índia, amigo dele, ligou para ele e falou assim, eu tive uma palavra profética a teu respeito, toma cuidado com isso. Deus está mandando te advertir para você tomar cuidado no seu relacionamento, na sua comunhão com Deus, isso. Eu falei, pois bem, você não ouviu a palavra do profeta, certo? Aconteceu o que ele falou, mas Deus te ama de uma forma tão grande, que Ele me deu um sonho, e eu estou de novo falando com você. Você só precisa tomar um posicionamento. E o primeiro posicionamento que você precisa tomar é voltar à sua comunhão com Jesus. Ele falou, pois é, eu não estou indo em igreja, eu não estou orando, eu não estou fazendo nada. Misericórdia, irmão. Então o sonho era muito real mesmo, porque no sonho você estava perdido. E aí eu fiquei contente. Sabe por que eu fiquei contente? Porque Deus ama aquela família e Ele pôde me usar para ajudar. E fizemos uma oração, eu e aquele rapaz, ele agradeceu, e eu falei, olha, o Senhor quer restaurar o seu casamento. Estamos conversando, se volta ou não volta. Eu falei, não, para de conversa. No sonho, você que tinha que tomar atitude. Sua esposa te ama, ela não quer se separar de você, suas filhas te amam, você tem uma família linda. Ela está indo na igreja e eu não. Eu falei, então, sua mulher está na igreja, talvez orando por você. Então pronto, o sonho está aí, ó. Se levanta, toma um posicionamento, dobra o seu joelho, cara. Volta a sua comunhão com o Espírito Santo, volta a sua comunhão com Deus e vai lá e se reconcilia com a sua esposa, porque no sonho era você que tinha que tomar atitude. Então são dons que o Espírito Santo tem sobre nós, são experiências. Deus quer te usar, irmão. Deus quer te usar. Talvez uma pessoa distante, uma pessoa próxima, não sei. Irmãos, é tempo de nós deixarmos ser usados por Deus. Alguém está em perigo, essa família está passando um processo terrível. E na hora eu vi a intervenção do Espírito Santo. Falei, quando o Espírito Santo dá um sonho, é porque Ele já está movendo. O Espírito Santo só precisava que eu ligasse para aquele irmão, para ativar a fé daquele irmão, para ele realizar a reconciliação e a restauração daquela família. Não é sobre mim, é sobre Jesus. Eu só fiquei muito contente que o Senhor pôde me usar em sonho. Eu nunca imaginava que aquele irmão ia estar passando por uma situação tão triste como essa. Quando eu falei para a Cida, até você falou, nossa amor, misericórdia. Amém? Vamos orar então. Pai, eu te agradeço, Pai, por essa palavra. Eu te agradeço, Deus, e que desperta o dom